Boa noite, pessoal. Pessoal, eu tenho um recadinho para dar antes da palestra. Eu não sei se vocês notaram, a gente está com o material que nós estamos comprando, que depois, futuramente, vai ser para benefício, tomara que não nosso, mas vai prestar. E foi uma aquisição que a gente fez, que a casa fez, como é que possamos falar? Pensando no próximo, né? E agora, como não estamos catalogados em todas essas peças, assim que catalogar, a gente tiver a numeração delas, para ser emprestada a quem precisar. Vamos fazer a peça inicial, então? Gostaria agora de chamar o palestrante da noite, o senhor Joãozinho. Boa noite a todos. Rogo a Jesus que nos abençoe e nos ilumine, para que possamos todos assimilar e reter a lição de hoje para a nossa evolução intelecto-moral, porque essa é a nossa finalidade nesse planeta escola. Aqui estamos todos para a nossa evolução e para ajudar na evolução de todos aqueles que nos rodeiam. Para isso nós fomos criados para viver em comunidade, em sociedade, para que o mais fraco possa ser ajudado pelo mais forte, aquele que sabe um pouco mais possa ajudar na evolução intelecto-moral daquele que sabe menos. E todos nós aqui juntos temos muito a aprender uns com os outros. Eu sempre digo, durante as aulas que a gente tem aqui de estudo da doutrina espírita, que é muito importante que tenhamos a nossa mente aberta e que possamos todos tirar de dentro de cada um o que há de velho. Velho no sentido de coisas antigas, coisas que não respondem mais, não trazem respostas aos nossos questionamentos, porque tirando essas coisas velhas, os velhos dogmas, nós vamos dar espaço para coisas novas. E todos nós temos que estar com essa mente aberta para o aprendizado novo, das coisas novas do dia a dia. Porque não só a humanidade, mas o mundo em si está em constante evolução. E todos nós fazemos parte desse cenário e evoluindo, nós vamos galgando os degraus espirituais necessários para irmos para mundos melhores e não sempre para mundos de expiação e provas, como é esse que nós estagiamos agora.
E a gente tem uma ideia, uma vaga ideia do que passaram, primeiramente Jesus, né? O que Jesus passou para que essa doutrina, que é a sua boa nova, o seu evangelho, chegasse até nós hoje no século XXI, forte como está. E cada vez com mais seguidores. Porque nós vamos retroceder a um século antes do nascimento de Jesus. No final do século I a.C., os povos, desde a fundação de Roma, os povos seguiam muitos deuses. Eram idólatras. Com exceção do povo judeu, que era monoteísta, que acreditava num Deus único, num Deus que era espírito e verdade, como disse Jesus. Mas afora essa nação, afora o povo judeu, todos os demais povos que eles chamavam de gentios, os estrangeiros, que não pertenciam à nação judaica, todos eles eram idólatras. Eles adoravam muitos deuses. Deuses de madeira, deuses de pedra. Então, no início, no final do século I a.C., nós vamos ver na história que muitos partidos políticos, grupos políticos, facções políticas se digladiavam. Não havia consenso, aquele povo não era um povo unido. Nós temos aí na história, dentro do Evangelho, nós vamos ver as histórias dos fariseus, né? Os doutores da lei, que dentro do judaísmo eles tinham todo o poder de dirigir aquele povo espiritualmente. Mas eles dirigiam o povo sempre com interesse econômico, nunca pensando na espiritualização daquele povo. E depois de Jesus ser perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, perecer na cruz, todo aquele sofrimento físico que ele passou, continuou ainda a perseguição aos seus discípulos. Muitos deles perderam a vida física porque se diziam cristãos. Muitos seguidores foram colocados ali no circo de Roma para servir de alimento aos leões, enquanto o povo aplaudia. E assim foi. E com Paulo também não foi diferente. O apóstolo Paulo, depois daquele encontro espiritual que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, que ele converteu-se ao cristianismo, Paulo foi o responsável, foi através dele que essa seita, que até então era uma seita dentro do judaísmo, o cristianismo, ele transformou numa religião autônoma, cristianismo. Porque Paulo foi o primeiro que saiu das fronteiras da Palestina para levar os ensinamentos de Jesus para aqueles que eles chamavam de gentios, os estrangeiros, aqueles que não eram judeus. Imagina a dificuldade de Paulo. Todas as cidades que ele chegava, as pessoas eram idólatras. Imaginem. E ele vinha para pregar a existência de um Deus único que eles nunca tinham ouvido falar. Imaginem. Eles vinham para falar de Jesus, que eles também não sabiam quem era. Então ele tinha que ter aquele poder de convencimento. Então, lendo as cartas de Paulo, você percebe que ele é firme nas suas convicções, para que pudesse convencer, né, aquele povo sobre esse Deus único, sobre esse Deus espiritual que Jesus nos ensinou e deixou nos seus evangelhos. Mas como Jesus foi perseguido pelos fariseus, os saduceus, Paulo também sofreu perseguições por aqueles judeus que seguiam o mosaísmo, que seguiam o judaísmo, as leis de Moisés. Jesus, quando veio para os sacerdotes judeus, ele era um dissidente. Eles não concordavam com os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque eles tinham interesse comercial. Eles viviam, era profissão para eles. Economicamente fortes, poderosos. E Jesus veio pregando o quê? O amor, a liberdade, a igualdade e a justiça.
Então, naquele tempo que ou você era senhor ou você era escravo, eles não aceitavam de forma nenhuma que viesse um filho de um carpinteiro, nascido lá em Belém, em berço humilde, que não pertencia à aristocracia judaica, que não pertencia à nobreza judaica, viesse ensinando coisas. Eles não admitiam, então eles colocavam Jesus como um dissidente do judaísmo. Mas e para Roma? Para Roma, Jesus até então não estava incomodando, porque eles tinham preocupação política, para eles tinha que haver paz. Então o povo não podia se rebelar, não poderia haver revolta, para que eles pudessem manter aquele povo como já eram no regime de semi-escravatura, que tinha que tinha só deveres e não tinha direito nenhum. Um povo que era humilhado, esse povo judeu era humilhado pelo povo romano, eles tinham que pagar impostos altíssimos. Qualquer coisa que fizesse, se eles achassem que era caso de ser condenado, eles condenavam a morrer na cruz. As pessoas não tinham direito nenhum. Então, quando chega Jesus pregando a liberdade, a igualdade entre os homens, o amor, dizendo que nós devíamos amar um ao outro e não odiar, que devíamos amar a esse Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eles estranharam aquilo, não estavam acostumados. O Senhor mandava e o escravo obedecia. Era assim que era a lei. Era a lei do mais forte. Era a lei do poder bélico. Não havia lei do amor. Ninguém conhecia essa lei. Aí vem Paulo depois e atravessa as fronteiras da Palestina e continua ensinando. Só que para Paulo a coisa foi muito difícil. Ele foi muitas vezes apedrejado, açoitado, preso, por conta da sua conversão ao cristianismo. Tem uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 14, versículos 8 a 10, que conta um pedacinho do que Paulo passou ali, nessa cidade que se chama Listra, que pertencia à província de Licaônia, na antiga Grécia. Aqui naquela cidade de Listra, Paulo chegou com Barnabé, que o acompanhava sempre, e ali na entrada da cidade ele começou a ensinar o Evangelho de Jesus. Ele veio trazendo a boa nova do Cristo e veio falando desse Deus único. Mas o povo era idólatra. Mas mesmo sendo idólatra, algumas pessoas começaram a entender aquilo que Paulo estava ensinando sobre esse Deus único. Como a sua fé começou a brotar. E naquele momento que Paulo falava sobre a boa nova de Jesus, ele viu ali ao seu lado, no meio da multidão, um paralítico de nascença. E naquele momento ele sentiu que aquele paralítico tinha fé em Deus. E ele disse: levanta e anda em nome de Jesus. E naquele momento, cambaleando, claudicando, esse paralítico andou. E em pouco tempo, ele já estava saltitando. E o povo idólatra, que não conhecia esse Deus, e que nem tinha ainda ouvido falar de Jesus, ficou intrigado com aquilo. Mas em vez de acreditar que aquilo era de um Deus único, de um Deus Espírito e verdade, como nos ensinou Jesus, eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham tomado a forma humana e fizeram aquilo. Porque eles acreditavam nesses deuses da mitologia grega. Júpiter e Mercúrio eles acharam que era Paulo e Barnabé. E naquele mesmo momento, eles acreditando que fossem deuses que se humanizaram, tomaram a forma humana, o que eles fizeram? Começaram a querer oferecer sacrifícios ali na presença de Paulo e Barnabé. Ali naquela cidade de Listra. E Paulo disse: não, parem com isso. Eu não sou nenhum Deus, eu sou um homem, sou humano como vocês.
E para provar isso, ele arrancou a sua camisa naquele momento e mostrou todos os ferimentos que ele tinha por apedrejamento, açoites, por conta dos ensinamentos que ele passava da boa nova de Jesus. Mas aí, naquele momento que ele tirou a camisa, ele disse: eu sou humano igual a vocês, tenho os mesmos padecimentos. Naquele momento, aparece ali um pequeno grupo de judeus contrários a Paulo. E começaram a instigar aquele povo idólatra contra Paulo e Barnabé. Então vejam, ele fez através do poder divino, né, através dele, um paralítico de nascença andou. Mas daí a pouco, o povo, instigado por aqueles judeus contrários a Paulo, apedrejaram Paulo a ponto de deixá-lo desfalecido no chão. Pensaram que Paulo tinha morrido, puxaram Paulo, arrastaram ele para fora da cidade e deixaram ele lá fora da cidade. Paulo estava desfalecido. Ele desperta e volta para dentro da cidade de Listra. Porque aquele povo, eles acreditavam só nesses deuses. Se viessem outras coisas que eles não aceitavam. Tanto que a respeito dessa cidade de Listra, tem uma lenda que fala exatamente, que tem o título As Duas Tílias. Tília é uma árvore. Ela cresce muito, fica enorme, frondosa e dá flores muito bonitas quase o ano todo. Então, começa contando essa lenda, dizendo que na entrada dessa cidade de Listra, o visitante ilustre chega e vê duas árvores frondosas plantadas lado a lado. Os dois troncos próximos um ao outro. Estavam tão próximos que os galhos se entrelaçavam, se enroscavam e formavam como que uma única copa, dando flores em abundância. E um visitante ilustre chegou na cidade de Listra e achou interessante aquelas árvores. Achou-as especiais, singulares. E naquele mesmo momento, ele queria saber de alguém, que alguém lhe contasse a história daquelas árvores. E ele olha ali perto e vê uma senhora que morava ali, naquela cidade. Ela estava tirando água de um antigo poço. E ele chega para aquela senhora e pede para que ela conte a história daquelas duas árvores especiais. Por que elas tinham os seus galhos entrelaçados, enroscados uns aos outros, dando flores em abundância, como se fosse uma copa única, com dois troncos. E a mulher, orgulhosa pela curiosidade do estrangeiro, começou a contar. Ela diz: dizem, Senhor, que nos ridos tempos da Licaônia, os deuses construíram aqui. Mas depois de um bom tempo, dois deles retornaram para ver como as coisas aqui estavam. Como estavam seus habitantes. Dois deles tomaram a forma humana e retornaram para vistoriar esses lugares. Um era Júpiter, o deus dos deuses, e o outro era Mercúrio, seu auxiliar, que era o deus da oração, a mitologia grega. E ela continua dizendo: eles vieram, vistoriaram tudo, e quando chegou o entardecer, eles queriam um lugar para repousar. Bateram em todas as portas, mas nenhuma se abriu para acolhê-los. Eles não achavam um lugar sequer para recostar a cabeça. Nem um habitante de Listra abriu a porta para receber aqueles dois homens. Então eles vão se afastando da cidade de Listra, até que eles se encontram lá, nos confins da Licaônia. E lá naqueles lugares, nos confins da Licaônia, eles veem assim, visualizam um casebre rústico, em ruínas,
tosco. Ali eles batem a porta. Sai uma senhora idosa, muito idosa. E naquele momento, ela com um sorriso, eles pedem guarida, ela com um sorriso os recebe. E oferece água. Eles se sentam, tomam água. Ela disse, meu marido está no campo, mas logo ele retorna. Mas não demorou muito, chega o marido dela, que chamava Filemon. Ela disse, não temos muito para oferecer a vocês, mas o pouco que temos nós vamos dividir. E ela pediu a Filemon, seu marido, que fosse até a horta colher algumas verduras para fazer um caldo para os visitantes. Que era o que eles tinham para oferecer. Filemon foi lá, pegou umas verduras, ela fez o caldo. Enquanto ela fazia o caldo, seu marido foi e trouxe uma moringa com vinho. E também frutos secos que sua esposa mesmo preparava. E com aqueles frutos secos, uma canequinha de vinho e um caldo de verdura, teve um banquete rico na casa do pobre. Os 4 ali unidos, aquela harmonia, aquela coisa bonita. E aqueles 2 deuses que tinham tomado a forma humana, que até então eles não sabiam quem eram, à medida que eles iam colocando o vinho na caneca, quanto mais vinho eles colocavam, mais aumentava o vinho na moringa. E Filemon percebeu que aquilo só podia ser coisa de deuses. Ele desconfiou que fossem deuses. E Júpiter, percebendo, deu-se a conhecer e apresentou Mercúrio. E disse, não comente nada com ninguém que nós estivemos aqui. Foram dormir. No outro dia de manhã, antes de sair, Júpiter disse ao casal, olha, pela gentileza, pela acolhida que vocês nos deram, podem pedir o que quiser, que eu prometo realizar. Era o Deus dos deuses que estava dizendo isso, na mitologia grega. E naquele momento, o casal de idosos se entreolhou com um sorriso, naquela cumplicidade de muitos e muitos anos juntos. Filemon disse, Senhor, nós não precisamos de nada. Porque eles já estavam acostumados na pobreza desde a juventude quando se casaram. E a vida que eles levavam, para eles estava muito bom. Eles eram felizes com a vida que levavam. Naquele casebre em ruínas, tosco. A mesa que puseram para tomar o caldo, puxaram da parede uma mesa de tampo esburacado, a única que tinha na casa. A toalha única que tinha na casa, para dias especiais, ela colocou na mesa. Por isso, Júpiter, antes de sair, disse, vocês podem pedir o que quiser, que eu prometo realizar. E Filemon disse, nós não precisamos de nada, Senhor. Nós somos felizes assim. E ele virou-se e ia saindo com Mercúrio. E naquele momento a esposa, veio na lembrança da esposa um detalhe. E ela disse, Senhor, já que deste a oportunidade para que pudéssemos pedir, eu só quero uma coisa. Rogo-te que quando for um de nós abraçado pela morte, que o outro não fique para chorar. Que um não sinta a morte do outro. Que quando um for abraçado pela morte, que o outro também possa sê-lo. Que demonstração de amor, né? Naquele momento, desceram lágrimas pela face de Júpiter. Ele ficou emocionado. E ele disse, o desejo de vocês será atendido. E no dia que Filemon fechou os olhos, foi abraçado pela morte,
na linguagem deles, naquele mesmo momento, o corpo da sua esposa tombou sobre o dele. Nenhum chorou a morte do outro. E Júpiter, para homenagear o amor, o sublime amor daquele casal, transformou-os em 2 filhas e plantou-as na entrada da cidade. Essas 2 filhas cresceram, tornaram-se frondosas, seus galhos se enroscaram e se entrelaçaram, formando uma só copa. Tudo isso é para dizer que o verdadeiro amor floresce sempre. Que o verdadeiro amor é perpétuo. Que o verdadeiro amor é aquele que ultrapassa as barreiras do físico. Esse é o verdadeiro amor. Então vejam, muito embora eles crescem em muitos deuses, apesar de toda a ignorância naquela época, mas existiam muitas lendas que passavam ensinamentos com um fundo moral muito bonito. Mas esse Deus que Jesus veio ensinando, esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus que quer a igualdade dos homens, esse é o Deus que nós devemos amar em espírito e verdade. Esse Deus é o que nos conforta. É o mesmo Deus que Jesus nos mostrou. Não aquele Deus antigo, aquele Deus do Velho Testamento, criado pela ignorância do povo da época, que era um Deus tirano, um Deus guerreiro, que ia à frente do seu exército para defender o seu povo contra os demais. Não é esse Deus que Jesus nos mostra. Ele vem e diz, não, o meu Deus é um Deus de amor. É um Deus que quer a igualdade, é um Deus que quer a liberdade de todos nós. É um Deus que não se corrompe. É um Deus de justiça. E por conta desses ensinamentos deixados por Jesus, ele pagou com a própria vida, a vida física. Mas como ele sabia que a morte não existe, como nos ensina a doutrina espírita hoje, que o que interessa é somente a veste física, Jesus não se importava com essa morte física. Então, quando nos lembramos de Jesus, não devemos lembrar dele como um homem crucificado, derrotado na cruz, mas sim como um ser iluminado que ultrapassou as barreiras do físico, que continuou vivo como todos nós continuaremos. Aí está a beleza dessa doutrina que nós abraçamos. A esperança que ela nos traz, dizendo a todos nós que a morte não existe. Isso para nós basta. Se a morte não existe, então eu terei novas chances de recomeço. Apesar de saber que, tratando-se de vida física, a vida física, o filme da vida física, dessa existência, ele não tem pré-estreia. É exibido uma única vez. Passa uma vez só e pronto. Mas só que nós teremos a oportunidade de vestir novas roupas físicas para vivenciar novas histórias, para refazer as lições que nós não conseguimos fazer direito nesta existência, para desfazer os equívocos que cometemos pela nossa ignorância espiritual. Vejam, é uma doutrina de esperança, uma doutrina de amor, mostrando que Deus é amor. E se Deus é amor e justiça, como Ele pode condenar numa única existência os seus filhos ao céu, ao inferno? Ou então, mandá-los para o céu, com base numa única existência física. Jamais, em sã consciência, usando o raciocínio, a lógica e o bom senso, jamais nós poderemos admitir isso. Então eu sabendo, e todos vocês, todos nós sabendo, que a morte não existe, é muito importante nós tomarmos conta direitinho da nossa existência atual, porque é no dia de hoje que nós construímos o nosso futuro. Quando Jesus falava em vida futura, ele estava falando na vida espiritual. Na vida além da vida.
que é a verdadeira vida. Que nós somos espíritos habitando um corpo. E não um corpo que abriga um espírito. A essência é o espírito. O corpo físico é secundário. O espírito continua existindo com ou sem o corpo físico. Independe dele. O mundo espiritual continua existindo com ou sem o mundo material. É o mundo primitivo verdadeiro. É o mundo espiritual. Tudo aqui é relativo. É o mundo físico. É o mundo passageiro. Todos os corpos que nós abrigamos hoje são finitos, limitados e falíveis. Mas a essência permanece. Todos nós continuamos vivos e é isso que importa. Hoje eu sou João, amanhã serei José ou Maria e com todos vocês também será da mesma forma. Então vamos cerrar os nossos olhos para agradecer ao Senhor da vida e a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para falar do seu Evangelho, Jesus. Para falar das coisas da pátria espiritual, das coisas do Espírito. E neste momento, mestre, lembrando das suas palavras, quando disse, onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, estarei entre elas. Rogamos a vós que se faça presente no nosso meio, querido mestre. E que neste momento possa envolver-nos a todos com as suas vibrações de amor, de paz, de união, de alegria, de progresso e de saúde física e mental. Que cada um de nós possa sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Abençoa-nos, Senhor da vida, abençoa-nos, Jesus, com vossa paz, com vosso amor. Que assim seja. Então vamos manter o silêncio para passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passos, para facilitar a concentração e o trabalho dos nossos irmãos que lá estão, porque eles já estão ali assessorados pelos nossos irmãos do plano espiritual superior, para dar a cada um lenitivo segundo o merecimento e a necessidade.